Como nós falamos, queridos irmãos, nós sentimos em Deus de falar sobre batalha espiritual, guerra espiritual, mas não nos moldes que falam por aí no sentido de seminário, de batalha, de guerra espiritual, mas aquilo que acontece dia a dia. Eu sei que para alguns irmãos estarem aqui hoje, ou para algum visitante vir hoje aqui, já foi uma batalha para você poder sair de casa. Porque a gente sabe que no mundo espiritual, o inimigo conspira toda hora, todo dia, contra a sua vida. Por isso que a palavra nos adverte, orando em todo tempo, vigiando. Quer dizer, todo tempo, a gente ligado. Você está em casa, pensa que está tudo tranquilo, de repente acontece uma coisa. Um telefonema, uma informação, um filho, uma filha, um parente, um pai, uma mãe. Não é? Isso para roubar a sua paz, roubar a sua alegria, porque o papel do diabo, ele está fazendo. E o crente está fazendo o seu papel, que é resistir, que é não ceder, que é não cair nas armadilhas, nos ardis que são preparados para nós, ou você baixa a guarda? É uma linguagem de luta, né? Tem alguém aqui que luta? Participa de MMA, MD, MC, né? Faz jiu-jitsu, kung fu, sei lá o quê. Então, boxe, né? Quando baixa a guarda, o adversário faz o quê? Ele soca, ele manda o golpe, e você não pode baixar. E às vezes a gente fica tão distraído, mas tão distraído espiritualmente, você se desliga de tal maneira de Deus, do céu, que aí é quando o inimigo vem te atacar. Por isso que nós precisamos estar ligado. Já aconteceu com você? Não sei, comigo acontece. Eu caio muito, de vez em quando aí. Eu não caía não, mas ultimamente tem caído a beça. Pô, vou contar uma experiência para vocês. Mas vocês já, comigo já aconteceu assim, tropeçar, aí cair. Ô Jesus, tem misericórdia. Primeira coisa que eu falo logo é Jesus. Da minha boca sai Jesus. Da boca do ímpio sai palavrão. O, F, M, sei lá mais o quê. Mas da boca do cristão, aquele que está o tempo todo sem baixar a guarda, Jesus tem misericórdia. Me cobre com o teu sangue, Senhor. Não é? É assim, gente. Então vamos ver na palavra, o que a palavra diz sobre isso. Efésios, capítulo de número 6. Eu vou ler o 12, mas nós vamos ler alguns outros versículos. Diz o texto de Efésios, capítulo 6, é uma carta pequena, escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está doutrinando a igreja, trazendo palavras de orientações espirituais. E o capítulo 6 de Efésios abre a nossa mente no mundo espiritual. Você quer falar alguma coisa sobre batalha, sobre guerra? Efésios capítulo 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, quando a Bíblia fala que não temos que lutar contra carne e sangue, na verdade a nossa luta não é contra pessoas.
Eu não luto contra um adversário físico. A minha luta é contra um espírito que atua na pessoa. Às vezes você é perseguido no trabalho, às vezes você é perseguido em algum lugar, por alguém que se deixa usar pelo inimigo. Por isso que a gente fala assim, fulano é muito usado. Ele é usado para me perturbar, para me perseguir. Às vezes o inimigo usa até pessoas próximas. Está sendo usado pelo inimigo para tirar minha paz, para tirar minha alegria. Então, Paulo traz à sua mente de que essa luta, ela não é pessoa, é o espírito que atua em alguém para trazer algum tipo de problema a você. E quando ele não usa pessoas, ele usa circunstâncias, situações. Por exemplo, a palavra fala de principados. Principados são autoridades espirituais, potestades, poderes das trevas. E vai falando aqui, príncipe das trevas desse século, hóspedes são tropas espirituais da maldade. Satanás, que é o chefe, ele tem tropas de demônios, espíritos que atuam em situações, em circunstâncias. Ele tem a sua tropa de choque, que atua na área do dinheiro, tem a sua tropa que atua na área do sexo, pornografia, traições, adultérios, fornicação, tudo ligado à área sexual. O sexo é um pecado? Em si, não. O sexo é uma bênção que Deus deu ao casamento, ao homem e à mulher. Só que Satanás deturpa aquilo que é de Deus. O diabo deturpa a criação de Deus, o homem. Você vê, passa ali na rua, você vê um pobre coitado caído no chão, maltrapilho, cabelo comprido, barba sem fazer, mal cheiroso. Você fala, que coisa, que ponto esse homem chegou? É a criatura de Deus sendo deturpada pelo diabo. É uma pessoa que emocionalmente foi ferida, se entregou às emoções, foi caindo, entrando num poço, drogas, etc., bebida, maldições. A mente foi repreendida, quebrada, destruída, porque a nossa força está aqui. Se você estiver bem aqui, você vence. Você vence na vida, você vence tudo que vem contrário a você. Por isso que o cristão, ele não pode desanimar, ele não pode baixar a guarda, ele não pode desistir. Se você tem sonhos, acredite que é possível realizar os sonhos que um dia você sonhou e desejou. Você disse no seu coração, um dia eu vou casar. Você vai casar. O diabo pode até atrapalhar. Mas se você ter isso como alvo na sua vida, correr atrás disso, isso vai ser possível. Como é possível casar? Como é que uma pessoa casa? Quando alguém gosta de você. Mas como é que alguém vai gostar de você se você não se produz? Não estou falando vaidade, eu estou falando pelo menos o básico. O básico. Quer pentear um cabelo, botar uma roupa limpa, botar uma calça melhor, não ser muito... Eu não vou falar a palavra, senão eu vou ser aqui injusto. Não ser aquela pessoa que usa um terno de uma cor, a calça de outra, né? Mas fazer a coisa direitinho,
fazer a barba, lavar o cabelo, botar um perfume, passar um batom, se cuidar. Para quê? Para, de alguma forma, fazer com que alguém sinta algo por você, você seja notado. Irmão, eu estou falando uma coisa que é super natural. Se vocês virem alguns programas, você vai ver como os animais se atraem. Eles têm essa estratégia deles. Vocês já ouviram falar que o pavão abre a pena? Aquela pena bonita, dança, pavoa. E aí atrai a pavoa. Tem passarinhos que tem a dança, não é a dança do ventre, mas é a dança do passarinho, e a passarinha fica extasiada com aquela dança, aquela forma, e ela vai lá e casa com ele. Estou falando que você tem que dançar. Estou te dando exemplos de que quando você tem objetivos, você tem sonhos, você corre atrás dos objetivos. Ora, eu quero ser um advogado. Então, se você quer ser um advogado, qual é o caminho que você tem que percorrer? Estudar, conhecer leis, se matricular numa faculdade. Ah, eu quero ser um eletricista. Mas não tem que ser eletricista de orelhada. Tem que ler alguma coisa, fazer um curso básico sobre isso. Aprender alguma coisa da parte de eletrônica aí com o irmão. Enfim, tudo na vida, quem? O Wildo, né? O Wildo também é eletricista. Mas tudo na vida existe força e empenho para você conquistar. Mas existem coisas no mundo espiritual que vão se projetar diante de você para você não avançar, para você não ir. Desânimo, preguiça, falta de recursos. Falta de recurso é um empecilho? De certa forma é. Mas quando a gente quer, a gente faz acontecer. Eu lembro que quando eu me converti, eu queria ir para a igreja, eu não tinha o dinheiro da passagem. Eu fiz acontecer. Fui na vizinha, pá. A senhora pode emprestar o dinheiro aí do ônibus, quando eu voltar com a minha mãe lhe dá? Fiz acontecer. Porque eu tinha um propósito no meu coração. A meia sumiu para eu botar o meu sapato. Eu falei, com meia ou sem meia eu vou. E fui para a igreja sem meia. Depois eu descobri por que a meia sumiu. Eu não achava a meia de jeito nenhum. Existia um bloqueio no mundo espiritual para que eu não entregasse minha vida a Cristo. Assim é as coisas que você faz. Você vive uma guerra espiritual. A partir do momento que você acorda, você vai para o trabalho, você vai para o trem, você vai para o ônibus, você pega o carro, você dirige. Enfim, uma batalha para as coisas não dar certo. Mas quando você está orando, quando você está ligado com Deus, Deus vai abrindo caminhos, Deus vai abrindo portas, e as coisas vão acontecendo a teu favor. Por isso que o verso 10 desse capítulo diz assim: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Há um poder sobre a tua vida, que se você clamar, se você pedir, vai acontecer. Eu tenho visto ao longo desses anos de pastorado, pessoas que fizeram conquista nas suas vidas, que não tinham nada, mas que se lançaram, correram atrás, foram atrás do sonho, casaram, estudaram, fizeram a faculdade. Nós temos aqui o irmão presbítero Diego Paixão, que chegou da Força Nacional para o Rio de Janeiro, e ficou um período, uma guerra, numa batalha espiritual para conseguir o emprego, o sustento da sua família. E ele sempre vinha conversar comigo. E eu falei, vamos orar, irmão, não desanima não, não desiste não. Essa guerra, Deus vai ter uma hora que Deus vai romper. Demorou um pouco, eu sei que ele sofreu, porque ele queria uma resposta rápida. E eu sei que sustento é uma coisa que a gente precisa rápido. Mas ele não desistiu.
Aí com nossos relacionamentos, amizades, eu levei ele num determinado lugar, uma pessoa que eu conhecia indicou o nome dele para uma outra situação, e aí as coisas foram acontecendo, a gente esperando, e nada, guerra. Diego desistiu? Sim ou não? Não. Mas ele é carne, ele pensou em desistir. Não é isso, Diego? Até pensou. Mas pensar em desistir e desistir é uma coisa. Que tem momento que a gente se abate. O salmista nos diz: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Porque ele sabia que ele estava passando um momento difícil. Eu estou perturbado. E ele diz para ele mesmo: por que você está abatido? Por que você se perturba? Espere em Deus. Porque quando Deus rompe, a bênção vem completa. E aí, Diego conseguiu o que ele queria. E graças a Deus, tem dia que o Diego está em casa e não faz nada para ninguém. Faz para ele. Ou inventa alguma coisa para fazer. Porque é um trabalho que ele pode até, se ele quiser, fazer outras coisas em outros dias. Uma coisa cômoda, uma bênção que Deus rompeu, porque soube esperar, acreditou, não se entregou. Não baixa a tua guarda. Não baixa a tua guarda. O texto diz: no demais, meus irmãos, se fortaleçam na força do poder de Deus. Poder de Deus. É nisso que eu tenho que me alimentar. Vocês vieram aqui hoje à noite para que a palavra de Deus entre no seu coração, alimente sua alma, para você sair daqui e fazer as guerras do dia a dia. Guerras que você vai vencer. Você já venceu essa semana. Você vai vencer semana que vem. Você venceu mês passado. Quem era você em janeiro? Quem era você em fevereiro? Quem era você em março? Ah, eu tinha dívidas. E agora? Está vivo. Algumas coisas aconteceram. Deus honrou algumas coisas, outras vão acontecer. Mas não desanima, não se entrega. Não baixa a guarda. Levanta a cabeça. Acredita que dias melhores virão. Eu gosto muito de uma canção do meu amigo, não sei se é dele, que fala do Kleber Lucas. O melhor de Deus ainda está por vir. É dele mesmo, né? Kleber Lucas é um amigo, a gente já não se fala há algum tempo, mas é um amigo. O melhor de Deus ainda está por vir. Para quem? Para quem cruza os braços? Não, para quem ora, para quem busca, para quem se posiciona. Você tem um chamado. Deus colocou uma missão na tua vida. Aí você fica encontrando desculpas para não fazer o que Deus mandou você fazer, ou Deus chamou você. Aí você começa a sair do propósito do Senhor. Porque você não quer obedecer a voz do Senhor. Há uma guerra, há uma luta espiritual tentando tirar você da direção. Aí nós vamos ler aqui no verso 13. Tomai a armadura de Deus. Irmãos, essa guerra, ela é tão cruel, ela é tão assim, difícil, porque o nosso inimigo nos vê e nós não vemos o nosso inimigo. A única coisa que faz a gente enxergar chama-se fé. A minha fé me faz entender o que ocorre ao meu redor. O que ocorre quando uma porta fecha. O que ocorre quando alguém diz não? O que ocorre quando de repente vem uma bênção poderosa de Deus? Foi resposta de Deus. A minha fé me faz discernir coisas que estão acontecendo ao meu redor. Mas há resistência. De quem? Do inimigo. Há resistência de Satanás, querendo impedir que você alcance o favor de Deus. Vocês lembram que o Senhor disse a Daniel, através do anjo:
homem muito desejado. Eu acho que no capítulo 10, eu vim por causa das tuas palavras, desde o dia em que aplicaste o teu coração a confiar, a orar, a buscar, são ouvidas tuas palavras. Ele orava, não acontecia nada. Ele buscava, não acontecia nada. Mas ele pensava que não acontecia nada. Porque desde o dia que ele começou a orar, estava sendo tudo anotado. Aí na hora certa, veio o pombo correio de Deus e resposta para Daniel. Veio o anjo trazer direitinho para ele. Tu aplicou teu coração, você buscou, você orou. Aí parece que a resposta não chega, mas de repente tem uma hora que rompe. Deus vai romper a tua vida em algum momento. Eu não sei quando será, mas acredite que o que você fala com Deus está registrado. Hoje, na minha oração, eu estava dizendo: Senhor, Tu tens promessa na minha vida. Eu posso até ter esquecido de algumas delas, mas eu sei que o Senhor já falou muita coisa que ia fazer na minha vida. E muita coisa o Senhor fez, mas tem coisa que ainda não aconteceu e eu estou esperando. Eu estou esperando acontecer. Então eu não morrerei enquanto não ver as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Porque Deus é fiel. Verso 13. Resisti no dia mau. Resistir a quem? Ao que vai contra você. Irmãos, essa palavra dia mau já me fez pensar uma coisa. Sabe aquele dia que dá tudo errado? Quem já passou assim por um dia que deu tudo errado? Você, gente, eu não estou acreditando, acabou de acontecer isso, agora isso, agora isso. Está dando tudo errado. Dia mau. O que eu tenho que fazer no dia mau? Resistir. Não se entregar, não murmurar, não reclamar. Só pedir a Deus misericórdia. Que tem dia que tu vai fazer alguma coisa que não vai dar certo. Não pensa que é só flores, não. O evangelho é flores, flores, flores. O evangelho tem flores, mas não é só flores. Você vai encontrar na sua caminhada espinhos, pedras. Você vai encontrar no seu caminho paredes que vão tentar impedir você transpassá-las. Mas a Bíblia diz: resistir no dia mau. Outro dia, a minha filha Raquel, que é também profissional de bolo, Masterchef Raquel, ela está aí? Está em algum lugar. Ela fez um bolo para uma cliente e ela foi entregar o bolo. E parece que no meio do caminho o bolo rachou. E ela tinha que entregar a cliente. Dia mal. Então o que você faz no dia que não deu certo? Alguma coisa aconteceu. Eu acho que ela estava com o Jonathan nesse dia, é isso, Jonathan? Aí ela voltou para casa correndo e fez lá um negócio, um termo técnico que as boleiras usam, né? Que é segurar o bolo lá. Como é que é o negócio? Blindagem. É isso? Blindagem. Ela blindou lá o bolo, não sei de que maneira, voltou, correu, voltou para casa e já a hora passando, e ela conseguiu resolver e entregou o que tinha que entregar. Deus abençoou. Mas foi um momento mau, um momento difícil. E o que a gente tem que fazer? Essa vida não presta. Nunca dá certo. Tudo que eu faço dá errado. Muda teu discurso. É uma guerra, mas Deus vai me abençoar. Mas o que fazer quando o seu próprio pai te leva para entregar um bolo e o pai mete o dedo no bolo? O que fazer? Eu fiquei com o dedo assim, ó. Falei: Raquel, você não podia ter vindo do meu lado, você tinha que ter ido atrás. Quando eu passei a marcha, o dedo foi no bolo. Imagina, gente.
Falei, Raquel, você tinha que ir atrás. Não, calma, pai. Vamos voltar para consertar? E eu com o bolo doido. E eu não sabia se eu fazia ou se eu botava de volta lá o pedacinho que eu tirei, irmãos. Ela, não, pai, calma, vamos chegar lá, vamos conversar lá. Aí eu fiquei por dentro. Ai, meu Deus, como é que eu fui atrapalhar o bolo da Raquel? Aí, irmãos, graças a Deus chegamos lá, encostamos, era uma igreja, a pessoa morava nos fundos, alguma coisa assim. Aí a moça veio, a Raquel, deu um probleminha aí no bolo, mas eu vou consertar. Ela, não, eu só viro ele, tiro foto e boto a dedada para trás. É simples assim. A mulher nem reclamou. Era crente também, né? Se fosse ímpio, já fazia barraco. Eu falei, glória a Deus. Ai, gente, que alívio. Vê o que dá passar a marcha e um bolo do seu lado? O dedo querendo ir lá? Mas por quê? A gente precisa resistir, não perder a linha, não perder a calma e saber que Deus cuida. O que está escrito em Tiago 4:7? Leia na sua Bíblia. Olha o que diz aí para você. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É ele que tem que fugir de você. É ele que tem que bater em retirada. É ele que tem que te sair de perto de você quando você estiver lá no seu momento. Você está vendo que alguma coisa está perturbando a tua paz. Sai daqui, Satanás. Está repreendido. Sai do meu quarto, sai do meu banheiro, sai da minha casa. Senhor, a minha casa é tua, eu não aceito aqui opressão dentro do meu lar. Se posiciona como crente, profetiza, declara, ora, clama, expulsa. Você tem Jesus do seu lado. É uma batalha espiritual a vida cristã. Mas eu preciso discernir as coisas que estão acontecendo ao meu redor. 1 Pedro 5, 6 e 7, eu prefiro 1 Pedro 5, 7. Bota o 6 e o 7 aí para mim, para a gente ler aqui. Depois a gente volta nessa imagem que você botou para nós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O 6, 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente, o quê? Para que a seu tempo ele vos exalte. Então, quando eu descanso, quando eu me humilho, reconheço que eu preciso do favor de Deus, que eu preciso da ajuda de Deus, da sua bondade, da sua misericórdia, Deus me exalta diante do meu inimigo. Deus vai te exaltar diante do diabo. O diabo é o meu patrão. A luta não é contra a carne, é contra potestades, hostes espirituais, espíritos malignos. Deus vai te exaltar diante daqueles que são usados pelo inimigo para querer ver a tua derrota. Deus vai te exaltar. Essa exaltação não é para você pisar em ninguém. Essa exaltação não é para você estar por cima e todo mundo por baixo de você. Não é isso. Essa exaltação é uma forma de honra. Deus vai te honrar. Deus vai te elevar diante das circunstâncias que as pessoas ao seu redor vai ver honra sobre ti. Outro dia eu estava conversando com uma irmã e ela abrindo a alma, o coração, poxa, bispo, na minha família, poxa, eu sou uma pessoa que eu ajudei muito os meus familiares, eu morei na casa deles de favor, eu tinha tudo conspirando contrário, a minha vida era para dar errado, mas aí eu fui criada por tia, por tio, mas aí eu comecei a estudar, eu me formei, hoje eu faço parte eu sou funcionária pública, hoje eu ganho bem, eu tenho uma família restaurada, eu tenho um marido, eu tenho um filho, eu estou bem financeiramente, eu e meu marido, mas os meus familiares não reconhecem,
não se alegram com a minha bênção, não se alegram com a minha vitória. Mas por quê? Existem pessoas que te invejam. Existem pessoas que querem estar aonde você está, mas elas não querem fazer o sacrifício que você fez. Existem pessoas que querem estar no seu lugar, mas não querem traçar, andar pelo caminho que você andou, abrir mão do que você já abriu para chegar onde você está. As tuas conquistas acabam gerando inveja nas pessoas, mas na verdade elas queriam estar aonde você está. E aí o que você vai fazer? O que você vai fazer? Diga comigo: nada, só lamentar. Que o problema não está em você, o problema está em quem não reconhece você, que Deus está sobre ti, que Deus está te exaltando. Agora eles vão ver. Agora, se eles vão aceitar ou não, se vão ter inveja ou não, aí já é problema deles. Mas eles vão ver o lugar que Deus vai te levar. Deus vai te levar. Deus vai te levar. Seja fiel. Seja alguém temente. Irmãos, vocês estão aqui na igreja, vocês não estão perdendo tempo, não. Não deixe o diabo botar isso na cabeça de vocês, não. Vocês estão aqui construindo o futuro. A eternidade de vocês passa por aqui. Não é conversa fiada, porque um dia todo mundo vai morrer. E o que virá após a morte? Você está preparando tesouros para a eternidade. Eu não sei que tipo de tesouros. A gente fala tesouro, a gente pensa logo em ouro, prata, mas tesouro é algo precioso. Então suas preciosidades estão sendo geradas para você usufruir na eternidade. Então você não está perdendo tempo, vir à igreja, estar debaixo de autoridade, conhecer a palavra, obedecer a palavra. O mundo diz não, o mundo fala o contrário, o mundo tenta desvalorizar o pastor, a igreja, os pastores. Tem pastor que faz alguma coisa errada, não é problema meu. Você está na igreja certa, você está debaixo da liderança certa. Eu falo isso com alegria e convicção no meu coração, de que a nossa vida ela é transparente. Desde que eu casei, eu só beijei uma mulher. Ela. Sandra Maria Carvalho Teixeira da Silva. Meus lábios não encostou em boca de mulher nenhuma. Por quê? Eu decidi no meu coração amar uma só mulher. E eu tenho colhido o fruto disso. Desde que ela me conquistou, com aquele risole que ela fez, saboroso, eu falei, é muito boa a comida dessa mulher. Eu preciso casar com essa mulher. E quando ela me deu o beijo, dupla honra. Me ganhou pela boca 2 vezes. Imagina. Acertei em cheio, irmãos. Acertei em cheio, graças a Deus. Aí, o que diz a palavra aqui? Eu vou entrar em outras nuances. Eu queria entrar com você aqui. Como vencer essa guerra espiritual? 2 Coríntios 10, 4, diz assim, porque a arma da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As armas da nossa milícia são poderosas para destruir as fortalezas. Essa palavra milícia é um termo um tanto pejorativo, né? Quando a gente fala de milícia, no mundo secular, ela se aplica a policiais que se corrompem, policiais que se vendem, né? Mas nós não estamos falando dessa milícia aí, nós estamos falando no sentido de luta, de combate, porque as armas do nosso combate, por isso que essa linguagem bíblica, milícia é luta, combate,
Hoje é pejorativo, milícia, miliciano, mas o termo é: as armas da nossa guerra, da nossa luta, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Você sabia que você tem armas espirituais que você pode usar? A palavra é uma arma. A oração é uma arma. Jejum é uma arma. Então nós temos instrumentos que Deus nos dá para a gente guerrear, para a gente vencer. O diabo ataca, o diabo joga contra a sua família, contra seus filhos, contra seu marido. Olha o que eu falei. O inimigo tenta seus filhos, tenta seu marido, tenta sua esposa, tenta seu tio, sua tia, sua avó, tenta seus parentes, meus filhos. Quando eles eram pequenos, a gente teve algumas experiências. O Abel, que está hoje pregando em outro lugar, quando ele era menorzinho, na idade do filho dele aí, eu acho que 8, 7 anos, queria ser super-homem. Aí se jogou de uma garagem do alto e caiu lá embaixo, mas fraturou o pé. Tinha 3 anos. Meu Deus. O teu filho quer virar super-homem, o que você faz? Meu Deus, imagina o que aconteceu. Eu e Sandra, conversando com os irmãos, lá em Itaguaí, Flávio Curso, Marta. Aí, de repente, teu filho, vou voar, pum! Aí cai de uma garagem de 2 metros, lá vai o irmão com ele para o médico, procurar o hospital e tal. Mas, graças a Deus, foi algo pior, deu acho que uma torção lá no pezinho dele. Aí o que você faz quando a sua filha também quer mergulhar numa piscina, mas a piscina vazia? Imagina. Quem? Quem já sabe quem é? Quem é? Isabel. Foi descendo lá uma escada, pegou o cachorro na mão, distraiu, caiu dentro da piscina vazia, ficou com o olho roxo. A gente num culto lá na igreja recebe, ou no concílio, não sei, aí recebe, olha, tua filha caiu dentro da piscina vazia e foi levada para o hospital, enfaixaram o braço dela, fraturou aqui e tal. Gente, batalha espiritual. A mesma Isabel, com 2 aninhos, um dia no culto aqui, sumiu da igreja. Cadê Isabel? Foi encontrar Isabel lá na estação de Camará. 2 aninhos, imagina. Ela disse que ia voltar para casa. Que a gente vinha de ônibus, soltava lá e vinha para cá. Essa mesma Isabel, um dia no Evangelismo Oswaldo Cruz, foi para o meio da rua. Chega. Não, tem mais uma. 4. Foi para o meio da rua, e os carros passando, quase atropelando ela. A gente olhou, cadê a Isabel? No evangelismo. O susto. Mas Deus estava no negócio, cuidou da Isabel. Essa mesma Isabel um dia resolveu fugir da escola, subiu no portão, rasgou o rosto. E outra da Isabel, não, chega. Ai, Jesus Cristo, tem misericórdia. Deixa eu ver se eu lembro alguma da Raquel. Deixa eu lembrar. Tá. A Raquel, que quase caiu de uma escada enorme, ela tinha acho que 3, 4 anos, né? E ficou pendurada pelo pé no muro da escada, e ela ia cair de cabeça, ia acabar com ela. Quando eu cheguei, que eu vi só o pezinho da Raquel, cadê a Raquel? Só vi o pé dela, pé preso assim, que eu fui lá e puxei ela pelo pé, trouxe ela de volta. Tem outra da Raquel? Da Isabel? Isabel tem várias, a Raquel tem do quê? Mas eu estou falando isso para você ver como são as guerras espirituais. Cada um de vocês deve ter uma historinha de filho, de parente, de alguém que se machucou. Eu fui descer da escada essa semana, tranquilo, descendo a escada, escorreguei, saí deslizando, porque deve ter 2 semanas, né, Sandra?
quase me machuquei todo a escada descendo a casa do Abel. Mas um dia já tinha acontecido uma situação comigo, que eu vi que era guerra espiritual. Para quê? Para derrubar o pastor. Derrubar o pastor dentro de casa. Começou a chover muito, o pai da Júlia era vivo, seu Zé, e eu fiquei preocupado com ele, porque a chuva era intensa, intensa, e ele tem dificuldade de se locomover. Eu saí correndo para tentar socorrer o seu Zé. E aí na varanda da minha casa tem 3 degraus, e já estava molhado ali, a água espalhando, quando a água cai, passa por telha, por tudo, e aí eu fraturei a costela. Lá vai Bispo Wilson para o hospital, eu fiquei um tempo aqui fazendo um tratamento, graças a Deus, venci aquela situação. São coisas que ocorrem para tirar a nossa fé. Mas por que que Deus deixou eu cair no chão? Deus responde: para de correr, tu já é velho. Só isso. A gente quer fazer coisa de garoto, né? Gabriel, aproveita, tu é garoto ainda. Porque chega uma época na vida que a gente não pode querer que o corpo obedeça. A mente quer, mas nem sempre o corpo quer. Então a gente tem que se segurar e saber que nós temos limites. Não podemos ir além. Mas de qualquer maneira, a gente percebe guerra espiritual. Eu ia gravar um CD aqui no ano de 2004, Lugar de Arrependimento, e fiquei aquela semana em oração, jejum. E quando foi assim, pela madrugada, eu acordei para orar, e aí eu fui levantar para ir na sala, irmãos, eu esbarrei numa mesa de centro, toda de vidro, a mesa espatifou, pá, pela madrugada, e não aconteceu nada com o meu joelho, e foi no joelho que eu esbarrei. Eu percebi que era uma seta do diabo, para que eu não gravasse, para que eu ferisse o joelho, e não pudesse vir gravar, porque era uma batalha espiritual. Então tem coisas acontecendo que a gente não entende, mas eu preciso discernir que são ataques para me desmotivar, para tirar a minha paz, a minha alegria, e eu não vou desistir, eu não vou desanimar. Com costela quebrada ou não, continuarei sendo de Jesus. Caindo ou ficando de pé, eu sou de jejum, de Jesus. As lutas vêm, eu sou de Jesus. As lutas vão, eu continuarei sendo do Senhor Jesus. A Bíblia diz em 1 João 5,4. 1 João 5,4, eu vou terminando. O que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. O que vai vencer os desafios? Colocou as fotos aí? Eu não virei para ver. Tem aquela do escudo lá? O que faz a gente vencer? A nossa fé. Aquele da fé, o escudo da fé.